Oi, gente, voltei para a segunda parte de uma pequena explicação do livro de João, capítulo 1 ao 42. Na primeira parte, nós paramos quando o Senhor Jesus pediu água para a mulher samaritana. E a mulher perguntou ao Senhor Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou samaritana. E o Senhor respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Olha o que o Senhor falou para ela. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está aqui te pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Aí a mulher respondeu: bom, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Então, vemos que ela não prestou atenção nas palavras do Senhor, né? Ela estava imaginando só a água mesmo ali, as coisas da vida, né? As coisas que nós precisamos aqui. Parece que entrava assim, tudo que ela estava ouvindo do Senhor entrava por um ouvido e saía pelo outro ouvido, né? Igualzinho eu vou falar de mim, tá? Quando eu ouvi alguém pregar o evangelho para mim, também não entendia nada. Então, aconteceu aqui com a mulher samaritana. Então, olha o que ela falou. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu e deu aos seus filhos e ao seu gado? Tipo assim, né? Como que você não tem balde, o poço é fundo, me oferece água? Se eu der água para você, me pediu água, sendo que você não poderia falar comigo, porque eu sou samaritana e ainda por cima mulher. E ainda fala que se eu soubesse quem é você, que eu poderia pedir que você ia me dar água viva. Quem é você para fazer isso? Tipo assim, né? É o que ela falou, né? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu e deu aos aos seus filhos e seu gado? Então, gente, vamos lembrar aqui, ó, que esse poço tinha sido escavado mais ou menos 1900 anos antes desse encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Tinha muitos anos esse poço tinha sido escavado, né? Então Jesus respondeu para ela: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar. Olha só, é muita água, é muita coisa boa. Não é uma canequinha, não é um baldinho, é a jorrar para a vida eterna. O Senhor, ele está explicando assim: quem beber dessa água do poço, desse poço que você está tirando aqui, vai continuar a ter sede, porque são coisas terrenas. Vai aliviar a sede momentaneamente, né? A necessidade vai suprir só a necessidade física momentaneamente, mas vai ser passageira, né? Você vai tomar água, dali a pouco você vai sentir sede novamente. Então nós vamos
ao longo, né, do tempo, nós vamos sentir sede de novo. Foi isso que o Senhor falou. Você vai tomar, mas você vai, dali a pouco você vai sentir sede de novo, essa água aqui do poço. Então, tipo assim, nós tomamos água, vamos sentir sede. Nós nos alimentamos e logo vamos sentir o quê? Fome de novo, porque vai passar, né? É mesma coisa, ficamos doentes, tomamos remédio, aí melhoramos e assim é a vida, né? Logo depois a gente fica doente de novo e por aí vai, porque é a vida terrena, é a vida física. Então ela é passageira. O que o Senhor está tentando ensinar ali para aquela mulher, não só para ela, né? Para todos, né? Ele deixou escrito que o mais importante é a salvação, que só Ele pode dar. Água viva é a salvação que só Ele pode dar. Que era Ele mesmo que estava ali, estava bem em frente e falava com ela. Tipo assim, se você pedir, eu te dou água viva, a vida eterna. Estou aqui na tua frente, estou te oferecendo a vida eterna. Aí ela respondeu: quero que me dê dessa água, para que não tenha sede e nem precise vir buscar. Gente, olha o que ela falou. Ela não estava entendendo nada mesmo, né? A mulher samaritana era igual nós. Quando começamos a ouvir o evangelho, nós achamos tudo que nós ouvimos que ali que seja terreno, né? Demora para cair a ficha, não demora? Demora muito para cair a ficha. A gente acha que tudo que estão ensinando a gente, pregando o evangelho, é tudo coisa terrena, e não é. O Senhor estava falando de coisa espiritual e ela estava pensando ali que era água mesmo, para não ter que voltar mais ali, não ter mais trabalho de vir buscar água para beber, né? E é matar a sede de uma vez por todas. E não foi isso que o Senhor estava falando e ensinando ela, né? Então, demorou para cair a ficha ali, né? O Senhor viu que não estava difícil de entender, né? Porque o entendimento do ser humano é, assim, pequeno demais, né? Só com a ajuda do Senhor mesmo, para que a gente possa ter os olhos e ouvidos abertos para o reino espiritual, né? Então, acho que o Senhor Jesus, ele pensou, né? Vou falar logo para ela algumas coisas da vida dela para ver se ela abre os olhos, né? Eu penso que ele deve ter imaginado isso, né? Ver se ela abre os olhos e o entendimento. Aí ele falou, né, para ela. Falou: mulher, vai chamar o seu marido e volte aqui. Aí ela respondeu: não tenho marido. Aí o Senhor Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele conhece tudo, sabe tudo, né? E o Senhor Jesus falou: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já tive 5 e esse que agora, porque já tivesse 5 e esse que agora tem não é o seu marido. Então o Senhor falou para ela, falou assim: você tem razão de falar que não tem marido. Você já teve 5 e esse que você tem agora, esse sexto, também não é seu marido. Olha o que o Senhor falou para ela. Aí o Senhor falou para ela, falou assim: você teve 5, esse outro não é seu marido, e o que você disse é verdade. Aí ela respondeu, né? Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Ainda não tinha caído bem a ficha, né, achando? Será que agora é um profeta só, né? Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar para adorar. Aí o Senhor Jesus respondeu: mulher, tipo assim, mulher, acorda, eu tô falando contigo, né? Mulher, acredite no que te digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai.
Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Tipo assim, né? Eu sou a salvação. E eu estou aqui falando contigo. E eu sou um judeu. Você sabe que eu sou um judeu. Presta atenção, né? Ele está falando assim, presta atenção, mulher, no que te digo. Mas a hora vem. E já chegou. A hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus, ele é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o Senhor está falando aqui é que não tem que adorar nem no templo em Jerusalém, nem ali no monte perto daquele poço, e nem se ajoelhar, e nem na frente de ídolo, e nem imagem. O Senhor é espírito, e nós temos que adorar o Senhor, e o Senhor Jesus falando, agora é a hora, chegou agora, a hora. Falou para a mulher samaritana que a hora acabava de chegar. Olha, eu estou aqui, eu sou Deus, eu vim aqui ensinar vocês. E o Senhor falou que não precisavam nem subir no monte e nem ir a Jerusalém para adorá-lo e respeitá-lo, né? Claro, né? Era para a gente fazer isso toda a hora, sempre adorar o Senhor toda hora, o dia inteiro, a noite inteira. Não tem essa de ir para um lugar específico, sabe? Ah, não, tem o templo, então nós vamos para o templo e lá que nós vamos adorar. Saiu dali, pode fazer o que quiser e esquecer de Deus. Não é isso, não. Não é assim. Nós temos que adorar em espírito. Temos que adorar ao Senhor toda hora, em qualquer lugar. Qualquer lugar nós podemos adorar a Deus. Enquanto nós limpamos as nossas casas, enquanto dirigimos. Bom, em todo o tempo, gente. Então foi isso que o Senhor explicou. Que estava todo mundo agindo conforme os sacerdotes, os mestres da lei daquela época, eles ensinavam. Mas isso iria acabar, porque ele mesmo veio trazer os ensinamentos corretos. Ele veio na terra para nos ensinar a verdade, para que a gente pudesse conhecer e abandonar a idolatria, abandonar os costumes e os ensinamentos errados, né? Isso, gente, ele veio trazer esse ensinamento para quem quer, para quem queira, né? Quem aceita o ensinamento correto, para quem deseja ser salvo e ir para a vida eterna junto com ele. Porque nós sabemos que aqui a vida é uma passagem só, né? A vida eterna vem depois, né? Dos dois lados. A vida eterna com Deus e a vida eterna com o inimigo, né? No sofrimento. Então nós vimos aqui que, até porque aqui logo o templo de Jerusalém, ele foi completamente destruído nos anos 70, depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Então nós temos aí, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, passou os 70 anos e o templo foi totalmente destruído. Então o Senhor Jesus estava avisando ela, olha, não é lá que você vai me adorar, não, você vai adorar em qualquer lugar, tá? Então, nos anos 70, o templo que eles adoravam, eles iam lá para adorar a Deus, acabavam adorando mais o templo do que o próprio Deus, já se passaram quase 2000 anos, gente. E o templo em Jerusalém não foi reconstruído. Todo mundo conhece, todo mundo sabe que só sobrou o muro das lamentações. Acabou, não tem o tempo para eles adorarem, né? Por que será, né? Que não existe mais o templo lá, né? Porque era para eles parar de fazer o que estavam fazendo, que estava tudo errado. Porque a adoração tem que ser a Deus.
Não achar que Deus só vai estar no templo, ou que Deus está só nas igrejas, ou seja, nos prédios, né, onde que nós nos reunimos para, como igreja, né, para termos comunhão uns com os outros, irmãos. Ali nós nos reunimos, adoramos a Deus, mas não é só ali. Não é só ali, nós adoramos a Deus ali, em qualquer lugar e o tempo todo, né? Então, não pode ir lá adorar a Deus depois sair fazendo um monte de coisa errada, não. Nós temos que ter Deus no nosso coração, adorá-lo em espírito, porque ele é espírito, né? E voltamos já, gente.